Bom dia, meu nome é Maria Gabriele e eu vou falar sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal, podendo afetar todo o sistema digestivo, mas acomete principalmente o ilho e o cólon. É um processo extremamente invasivo que vai comprometer todas as camadas da parede intestinal, a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Ela também é uma doença crônica com causa desconhecida. A hipótese é que seja provocada pela desregulação do sistema imunológico, mas fatores genéticos, ambientais, dietéticos ou infecciosos também podem estar envolvidos. Os medicamentos disponíveis para essa doença apenas reduzem a inflamação e controlam os sintomas, porque ela não tem cura. E ela é uma doença que se manifesta de maneira igual entre homens e mulheres, mas elas afetam mais a população entre 20 e 40 anos e também possui maior incidência em fumantes. Ela é um risco para o câncer de intestino, por isso ela deve ser tratada adequadamente. Então, dependendo da região afetada, a doença de Crohn, ela possui outros nomes. Na verdade, ela possuía outros nomes, né? Como ielite, enterite regional, colite. Mas para diminuir essas confusões feitas, o termo geral ficou doença de Crohn, independente da região afetada, que pode ser o ilho, cólon, reto, ânus, estômago, duodeno e etc. A colite ulcerativa era uma doença que ela pode dificultar o diagnóstico correto da doença de Crohn, porque elas são muito parecidas. Ambas são agrupadas na categoria de doenças inflamatórias intestinais. A diferença entre elas é que a colite ulcerativa, ela afeta apenas a mucosa e ela se distribui, como a gente pode ver, de modo contínuo. Já a doença de Crohn, ela envolve todas as camadas e ela não é contínua. Então, pode haver segmento do intestino saudável no meio do doente. Olha, doente, saudável, doente, saudável, doente. Então, é assim que a gente diferencia. Bom, os mecanismos, né, imunológico e ação da patogênese. Em pacientes com a doença de Crohn, a resposta inflamatória é exacerbada, contrariamente ao que se verifica em indivíduos saudáveis, resultando daí um sistema imunitário cronicamente ativado e uma mucosa intestinal inflamada. O mecanismo que serve como barreira, né, entre o hospedeiro e os antígenos do lúmen é o sistema imune mucoso, responsável por manter o equilíbrio entre a resposta imune perante as agressões e tolerância a antígenos normalmente inócuos. Nos indivíduos com a doença de Crohn, este equilíbrio ele está comprometido, originando um processo inflamatório crônico com consequência tecidual. E daí existe a teoria, né, porque não tem nada certo sobre esse mecanismo, mas existe a teoria que a inflamação em indivíduos com doença de Crohn está associada a um desequilíbrio entre as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias produzidas na mucosa intestinal. Então, existe uma desregulação, né, do nosso sistema imunológico. Estudos realizados em pacientes com a doença de Crohn, eles demonstram níveis aumentados de células TH1 da citocina IL-12, fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, e essas citocinas, elas estão envolvidas na produção de quimiocinas e moléculas de adesão, recrutando mais células inflamatórias da corrente sanguínea. Contudo, né, a investigação nessa área, ela permite estabelecer diferentes padrões de citocinas em diferentes fases da doença. Então, na fase crônica, tem níveis elevados, né, de L2, interferon gama, TNF-alfa, IL-12 e L18. E nas lesões mais precoces, tem um nível aumentado de L4 e diminuído de interferon gama. O TNF-alfa, né, ela é uma citocina pró-inflamatória que induz a expressão de adesão, que permite a penetração de células inflamatórias e, consequentemente, a ativação dos macrófagos, para promover, né, a liberação de outros mediadores pró-inflamatórios, como interferon gama. E ela é utilizada como medicação monoclonar, como a gente vai ver mais adiante.
a possibilidade, né, dos doentes com doença de Crohn padecerem de alguma determinada deficiência imune, aponta para uma terapêutica que vai visar. Essa terapêutica, ela visa melhorar a imunidade e não suprimi-la, como muitas vezes ocorre em outras doenças. Porque, como é uma deficiência imunitária do intestino e ela é recorrente, precisa fortalecer o nosso sistema imune. Então, a doença de Crohn, né, ela pode estar relacionada com o aumento da atividade agressiva dos linfócitos efetores, citocinas pró-inflamatórias que superam o mecanismo de controle. Essa parte dos antígenos, eu fiquei um pouco confusa, professora, eu não achei algo certo sobre isso. E eu não sei direito, mas eu vi que especialistas, né, eles especulam que a origem da inflamação possa estar relacionada com determinado antígeno microbiano. Pensa-se que o antígeno ele persiste, né, devido à incapacidade dos fagócitos em quebrar a parede das células de micróbios comensais. Quanto ao diagnóstico, primeiramente é muito importante fazer uma boa anamnese, com um levantamento histórico do paciente, da família, caso tenha algum caso antigo já, né? Não é exame laboratorial específico para identificar a doença de Crohn, mas é feito exame de sangue, porque daí você pode analisar uma possível anemia, um número de leucócitos acima do comum, baixas concentrações de albumina e outros sinais de inflamação. E aí o médico também pode solicitar exames para ver a função do fígado. Se o paciente tiver com diarreia, o médico também pode pedir um exame de fezes, que assim ele consegue um diagnóstico diferencial para descartar outras infecções. E como a doença de Crohn, ela pode comprometer todo o aparelho digestivo, né? Ela pode afetar várias áreas e desenvolver sintomas semelhantes a outras doenças, é necessário localizar as áreas afetadas. Por isso, os exames de imagem. Então, a pessoa com dor abdominal grave, sensibilidade frequente, ela faz uma tomografia ou uma ressonância do abdômen. Ambas, né, podem mostrar um bloqueio, um abscesso, uma fístula, bem como outras possíveis causas de inflamação. Já pessoas com sintomas recorrentes, elas podem realizar radiografias do estômago e do intestino delgado após ingerir bário líquido. Pessoas com pouca dor e mais diarreia, elas podem realizar, né, uma colonoscopia, uma biópsia, mas é importante saber que a doença de Crohn, elas, por se limitar ao intestino delgado, a colonoscopia ela não detecta a doença, a menos que o colonoscópio seja avançado por todo o cólon e até a última parte do intestino delgado, onde a inflamação se situa com maior frequência. Então, a pessoa tem que ter essa ciência. No caso médico, né? Os sintomas são vários também. Eles podem ser de leve a grave, mas em geral, a pessoa com doença de Crohn, ela tem uma vida ativa e bem produtiva. Os mais comuns são dor abdominal, cólica, diarreia crônica, com ou sem, né? Sinais de muque, sangue, febre, perda de apetite, perda de peso, enfraquecimento. A gente tem complicações e complicações mais graves, né? Como obstrução intestinal, físsuras e fístulas, né? Quanto ao tratamento. Aqui tem, né, mais infográficos que eu trouxe para melhorar a visualização. O tratamento ele é voltado, né, para conter o processo inflamatório, aliviar os sintomas e prevenir as recidivas, porque não há cura. Então, embora seja uma enfermidade crônica, ela não é considerada fatal. Quase todas as pessoas que padecem dessa enfermidade, elas mantêm a sua vida útil e produtiva, apesar de algumas delas necessitarem, né, de hospitalização nos períodos de maior atividade da doença. E o tratamento ele deve ser feito em etapas. E existe uma mensuração, né, dessa atividade para a doença ser classificada em leve, moderada ou grave. Então, aqui tem algumas manifestações, né, clínicas que geram pontos que vão ser multiplicados dependendo da gravidade e se obter um subtotal para saber se se ela está em estágio de remissão, se ela é leve, se ela é moderada ou grave, para ter o melhor tipo de tratamento. Então, o tratamento em si é baseado no controle geral, em medicamentos antidiarreicos, em aminosalicilatos. Também podem ser usados corticoides, que eles são administrados para
né, por via oral, para reduzir drasticamente a febre, a diarreia, aliviar a dor, a sensibilidade abdominal e melhorar o apetite e o bem-estar, que é algo muito importante para os pacientes. Só que o seu uso prolongado causa muitos efeitos colaterais, né? E se a doença se agravar, a pessoa ela é hospitalizada e corticoides são administrados por via intravenosa. Tem também os medicamentos imunomoduladores, né? São medicamentos que vão diminuir as ações do sistema imunológico e elas são eficazes para as pessoas com doenças de Crohn que não respondem a outros medicamentos, sendo particularmente úteis para o período de remissão da doença. Só que o problema é que ela também traz muitos efeitos colaterais e elas não são indicadas a grávidas porque elas têm efeito teratogênico. Também pode ser incluídos agentes biológicos e nesse inclui o fator de necrose tumoral, né, TNF-alfa, que a gente citou lá em cima, que também vai modular o sistema imunológico. E por fim, as cirurgias. A maioria das pessoas com doença de Crohn vai precisar de cirurgia em algum momento da evolução da doença, e ela é necessária quando o intestino ele fica obstruído ou quando tem abscessos, fístulas que não cicatrizam direito. E melhora muito os sintomas, mas não causa cura. Então, algumas pessoas até têm que passar por uma segunda cirurgia. É algo que pode acontecer em algum momento. E daí eu trouxe aqui, né, uma promessa terapêutica que vem sendo produzida aqui, né, em Campo Grande, na Clínica Scope, junto com a Universidade Federal de São Paulo. Então, são células tronco mesenquimais, que têm, né, propriedades anti-inflamatórias, elas foram extraídas do osso da perna de ratos, e em seguida elas foram manipuladas e injetadas no intestino. Então, a injeção ela é local, e isso diminui os efeitos colaterais. Essas células tronco, elas são atraídas para a inflamação, então elas vão ir em direção à inflamação, migrando, né? E daí elas vão inibir essa inflamação local e, de bônus, elas ainda aceleram a recuperação do tecido lesionado. Então, embora a resposta imune tenha sido, né, similar à dos medicamentos, acredita-se que seja um modelo para inaugurar né, uma nova alternativa. Porque apesar de ser bem parecido com os medicamentos, aqui é local e os efeitos colaterais serão bem menores. E daí tem as prevenções, né? Sem fumar, praticar uma atividade física moderada, evitar alimentos que fazem mal, controlar o peso, evitar o estresse, reduzir alimentos gordurosos, acompanhar, né, um nutricionista e verificar sempre as fezes ao defecar, né, para ver se tem sinais de sangue, porque daí tem que procurar um médico. Essas são as referências. Muito obrigada.